início à segunda palestra de hoje. Tá? A palestra, o título da palestra, Intervindo, Construindo, Matéria, Tempo e Uso, vai ser proferida pelo professor Carlos Alberto Maciel, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo em 1997, mestre em Teoria e Prática de Projeto em 2000, doutorando pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor assistente, é sócio do escritório Arquitetos Associados, fundador e editor da revista de arquitetura MDC, foi diretor do Departamento de Planejamento Físico e Projetos da Universidade Federal de Minas Gerais, de maio de 2010 a outubro de 2011 e coordenador geral de projetos de outubro de 2011 a julho de 2013. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite, para estar aqui em Campina Grande. Cheguei ontem e já estou em casa. Estou gostando muito não só da cidade, mas especialmente da recepção calorosa que vocês estão nos recebendo. Está sendo um prazer grande estar aqui. E a responsabilidade aumenta um pouco depois da palestra da manhã, do Marcelo. Então, eu acho que espero que vocês deem o devido desconto, pela experiência dele e, naturalmente, pela maior extensão do trabalho dele. Bom, quando o Marcos me mandou o convite, ele falou que gostaria que... Posso falar sentado? Eu vou ficar aqui sentado, acho que estou mais à vontade. O Marcos me sugeriu que abordasse esse tema, que é o tema principal que vocês estão trabalhando, que nessa semana, que é a questão do patrimônio e principalmente da inserção ou da transformação de edifícios e lugares que tenham uma relevância cultural. E a gente tem no escritório alguns trabalhos nessa área e na verdade, a grande questão que está por trás dessa ação de intervenção em algo que já existe é o fato de que a gente precisa ter consciência de que a gente está chegando depois. Acho que essa talvez seja a questão principal. E que, portanto, sempre há alguma coisa que já precede a nossa presença dentro. Mas acho que a questão de intervir numa situação preexistente significa um pouco que a gente precisa ter atenção ao que já está lá. E a gente vai, na verdade, introduzir talvez mais uma camada entre tantas camadas que estão já colocadas. E cada vez mais o trabalho do arquiteto é sempre uma soma em algo que já existe. Dificilmente a gente tem situações em que a gente projeta algo absolutamente do zero. Isso que na Europa já é uma situação consolidada para os arquitetos há muitos anos, nós no Brasil talvez tenhamos tido algumas oportunidades de inaugurar territórios. Brasília é um exemplo espetacular disso. A arquitetura moderna brasileira fez isso muito, chegar em situações em que nada ainda havia sido transformado e, portanto, a arquitetura ser uma espécie de gesto ou intervenção inaugural no território. Mas para a nossa geração particularmente, eu acho que para vocês que vão trabalhar na sequência imediata, muito brevemente, o trabalho é sempre visto em confrontação a algo que já existe. Então a gente sempre modifica alguma coisa que alguém fez antes. E, portanto, reconhecer os valores e os princípios e talvez, inclusive, os princípios do ponto de vista formal, das disposições formais preexistentes que podem ser potencializadas, passa a ser algo importante no trabalho do arquiteto. E, portanto, isso sugere que é preciso ter uma atenção especial ao que está no lugar, seja esse estar no lugar uma conformação física, seja uma prática social, mas sempre há algo que forma o projeto. E daí essa ideia da matéria, do tempo e do uso, porque acho que tem algumas contradições em relação à preservação. Uma delas é o fato de que o que se preserva, pelo menos acredito muito nisso, o que se preserva é a matéria dos edifícios. A gente não preserva os usos e as práticas sociais. Elas nascem, morrem por si e é impossível preservar.
E a intervenção no patrimônio, ela é sempre uma camada a mais de tempo, né? E geralmente, dada a extensão da vida de um edifício, é uma camada, às vezes, muito pouco relevante. E daí, talvez seja importante, se aquilo é um patrimônio, é porque aquilo já é entendido como um valor coletivo, um valor compartilhado. E, portanto, o trabalho do arquiteto, que em um momento intervém naquilo, é sempre menor e menos importante do que o objeto em si. Ele nunca vai ser mais importante do que o bem que já está lá e que já é uma construção e uma consolidação do esforço de várias gerações do tempo. Então, essa é uma outra questão que acaba sugerindo que as intervenções sejam sempre mais discretas e mais delicadas e menos impactantes do que a conformação original do lugar ou do edifício. E por último, a questão do uso, eu acho que é uma questão central, em alguns momentos vou abordar através dos projetos, porque eu acho que a grande contradição da preservação é o uso, né? Há uma situação em que, no limite da preservação, a gente elimina o uso. Quando elimina o uso, o edifício morre. Se a gente tende a introduzir um uso que é incoerente ou incompatível com a conformação física do objeto, a gente mata o objeto. Então, é sempre difícil o equilíbrio entre o uso, manter os edifícios em uso e ao mesmo tempo preservado. Acho que esse é comandar uma corda bamba, assim, talvez um dos aspectos mais críticos, mais difíceis de abordar enquanto a gente atua em intervenções em bens culturais, de modo geral. E para começar, assim, antes também eu queria completar a apresentação, dizer que eu sou parte de um escritório, que são 5 sócios, né? Então estou aqui representando um coletivo. E a gente tem uma dinâmica de trabalho que é muito peculiar, porque nem todos os trabalhos são feitos por todos nós. A ideia é que o escritório seja uma plataforma que nos permita projetar juntos, mas também projetar com outros parceiros, amigos, colegas. Então vocês vão ver que alguns projetos às vezes são feitos só por mim, outros são feitos pelos colegas, e no final, inclusive, eu vou apresentar um projeto que nem é no nosso escritório, mas que eu acho que é muito interessante nessa discussão do que é intervir num bem cultural. Eu vou começar com um projeto pequenininho, um trabalho pequenininho, do nosso trabalho foi pequeno, mas num edifício que é um edifício importante, em Belo Horizonte, que é a casa do JK. O JK, quando era prefeito de Belo Horizonte, fez essa casa, pediu ao Niemeyer, quando ele fez a Pampulha, que fizesse essa casa para ele. Essa casa ele morou, usou a casa até quando era governador, depois quando virou presidente ele vendeu para um assessor, e que a mulher desse assessor, dona Juraci Guerra, viveu até quase 100 anos na casa. Quando ela faleceu, a prefeitura se empenhou para comprar a casa e transformá-la num bem público, aberto ao público, e que foi conceituado como uma casa-museu. Então é uma casa que preserva inclusive o seu mobiliário, um pouco como a memória daquele tempo, do modo de habitar moderno, né? Que a Pampulha, de certo modo, trouxe para Belo Horizonte um sentimento de modernidade muito grande, de modo geral. E essa casa, ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer, e na ocasião que ela foi construída, ela era uma casa muito singela, com paredes pintadas, rebocadas, pintadas de branco, com aquela madeira, que eram troncos de aroeira, com esquadrias de madeira, né? E enquanto o JK viveu, ela era assim. E o desenho do Niemeyer, que a gente encontra, é esse desenho muito simples, mas a grande característica da casa é esse telhado em V. É uma volumetria muito simples, com essa inclinação que resolve uma sala em meio nível internamente, né, que aparece aqui com a escada, né? E há ainda um acréscimo que foi feito aqui. E a gente vai ver que é curioso, porque a casa tinha... Aqui tem uma historinha. A casa tinha uma coisa lá, que é 2 dispensas. 2 pequenas dispensas colocadas com um telhadinho para um puxado em relação ao telhado original, quando a gente chegou para intervir. E tem muito pouca documentação sobre a casa. Então, a gente percebeu que aquilo era absolutamente dissonante em relação ao desenho original. E que o Niemeyer jamais projetaria aquilo. Talvez se fosse uma casa do Lúcio Costa, seria admissível um telhado, num sentido, depois eu volto aqui nessa imagem. Mas um telhado como esse, ó, esse telhadinho que está aqui, né? Assim como esse. Quer dizer, essa casa era basicamente uma casa de 2 águas, convergindo as águas. Ela não tinha essa telha de Eternit originalmente, ela tinha uma telha cerâmica,
e depois foi colocado no Eternite pelo próprio Niemeyer, quando fez uma reforma já do segundo proprietário. Mas esse telhadinho aí a gente nunca conseguiu assimilar. E aí entra uma discussão fundamental quando você vai intervir num bem tombado, né? São as supressões e os acréscimos. São sempre problemáticos. As supressões são mais problemáticas do que os acréscimos, porque os acréscimos podem, em algum momento futuro, ser suprimidos de novo. Agora, quando você faz uma supressão, você elimina de verdade um pedaço do edifício. E aí entra uma outra discussão que é muito comum quando você está trabalhando com patrimônio, e eu trago essa casa porque ela é um pouco bem exemplar sobre essa discussão, que é a ideia do uso consolidado, né? Às vezes o tempo de vida daquela casa daquela maneira, com essa intervenção, é maior do que o tempo original dela. Então, muita coisa se mantém ou se evita modificar em função do argumento do uso consolidado. Aí vem uma terceira questão, que é a questão da unidade potencial do objeto. E aí, recuperando um raciocínio muito anterior, que é lá do Viollet-le-Duc, inclusive às vezes é muito criticado, ele dizia que importa, em alguns casos, reconhecer uma disposição espacial notável, exemplar, no edifício. E talvez a disposição espacial notável desse edifício, dessa casa do Niemeyer, é justamente o telhado em V, que gera aquela espacialidade interna. E era evidente que essa varandinha aí, ela não só não fazia parte dessa conformação, como ela rompe com a própria lógica formal da casa, que é uma forma de uma volumetria simples. Então, depois de uma extensa discussão, a gente resolveu tirar esse telhado, tirar as duas dispensas e deixar o painel. E aí a gente inventou uma historinha, que é a última coisa que a gente deve fazer quando a gente está fazendo um trabalho de intervenção. Se a gente não tem os dados da história, a gente não deve nunca inferir alguma coisa, mas era uma historinha de brincadeira que a gente contava, que uma vez Dona Sara recebeu uma visita de um lord inglês que trouxe para ela um conjunto de porcelanas inglesas, de 83 peças. E aí ela não tinha onde colocar, chamou um cara, que era o pedreiro preferido dela, e mandou fazer aquelas dispensas. Como ficou muito ruim, chamou o Paulo Werneck para fazer o painel para disfarçar, né? Aquilo ali. Então, a historinha à parte, essa historinha era um pouco uma piada interna nossa, né? O que a gente fez foi suprimir isso, né? E recuperar tanto a integridade da volumetria quanto a integridade do painel, né? Que deixou de ser uma decoração para disfarçar um puxado mal feito e passou a ser um elemento artístico íntegro, né? Então, essa era uma questão desse projeto. A segunda questão, essa aqui é uma vista interna da restauração. Eu, na verdade, participei um pouco colateralmente desse projeto. Ele é o projeto inicialmente de restauro foi feito por dois arquitetos colegas, que é o Carlos Henrique Micalha e Mariana Brandão, que são especialistas em restauro, trabalham, inclusive, no município, na Prefeitura de Belo Horizonte, e no momento de fazer o executivo e discutir essas questões mais aprofundadamente, assim que eu integrei aqui. E basicamente as duas questões que eu participei da discussão foram essa do painel. Isso é uma vista interna já do co-restauro, com os móveis, né? Aqui o banheiro, que coloca uma outra questão sobre o restauro, que é essa do uso, assim. Como é uma casa museu, optou-se por não recuperar as instalações hidráulicas, para que se preservasse integralmente a conformação original, física, material do banheiro, sem uso, né? Isso numa situação dessa não teve nenhuma contradição, porque a casa seria uma casa museu. Mas numa situação em que se pretende ter uso, é sempre um problema. Esse é um ponto, às vezes, mais problemático, né? Como recuperar as infraestruturas e preservar a matéria. Mas um segundo aspecto da intervenção, eu queria chamar a atenção para ele, esse da fachada, assim, que a fachada aqui coube a discussão sobre o uso consolidado, ou sobre uma intervenção que não é a conformação original da casa, mas que foi feita pelo próprio autor nos anos 50 para o segundo proprietário, que é o revestimento da casa com pastilhas e a inclusão de uma esquadrilha de alumínio na frente. Essa esquadrilha não era original, mas como isso aí já fazia parte da imagem da casa desde os anos 50, ela foi construída em 40, a gente optou por manter essa conformação e, na medida em que ela estava materialmente íntegra, né, fazia sentido preservar a casa como estava. Mas e a terceira coisa que eu acho que era um dado importante é que era uma demanda da Associação de Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto, que era quem assumiu a gestão dessa casa, se tivesse um lugar de recepção e acolhimento mínimo que não fosse a própria casa, para não interferir novos mobiliários dentro da casa, que era uma casa preservada.
Esse colocava uma questão que para mim era mais difícil de todos, que é como inserir alguma coisa nova nesse lugar. E a gente fez aquela parede ali, na verdade, uma parede com uma pequena marquise, que é, na verdade, uma inflexão do muro que gera atrás dele uma área para uma pessoa que faz a recepção, um sanitário, quase como uma guarita, assim, mas na verdade um pouco mais que isso. E é absolutamente independente formalmente da casa, no plano mais próximo da rua, e que já resolve a comunicação visual com o nome da casa, né? E a gente fez essa intervenção usando a mesma pedra que o Oscar Niemeyer usou nos outros edifícios, não nessa casa, que é um granito que tem na fachada do museu e na fachada do clube, de certo modo, para que esse novo elemento tivesse algum tipo de relação com o conjunto da público. Mas essa casa, embora seja uma intervenção muito pequena, acho que ela coloca algumas questões dessa intervenção num bem construído, que são geralmente aquelas que são sempre problemáticas nas discussões, que é das supressões, do uso consolidado e das complementações, né? E não há consenso, cada caso é um caso, né? Tanto é que nesse mesmo objeto o uso consolidado serviu para manter a fachada tal como estava, mas não para manter aquele telhado atrás. Quer dizer, é sempre uma intervenção crítica que se faz a partir do conhecimento do objeto. Quanto mais você conhece o objeto, mais você é capaz de tomar uma decisão sobre o que fazer. Bom, mudando de escala radicalmente, eu trouxe esse projeto um pouco porque o Marcos falou que achava interessante falar um pouco sobre essas intervenções em espaços públicos. Esse é um projeto que, na verdade, a gente ainda nunca mostrou, tem muito tempo que a gente fez. Foi um concurso para Goiânia, e foi feito em 2000, a gente tinha 3 anos de formado. E era um concurso que envolvia 3 áreas no centro de Goiânia. Goiânia foi a segunda cidade planejada do Brasil, né, nos anos 30, e ela tem esse traçado que é uma praça aqui com meio radial, com umas avenidas que saem assim em diagonal, que é a Praça Cívica, uma avenida, Avenida Goiás, a principal avenida, e uma grande área que tinha uma certa vocação intermodal. Tinha a rede ferroviária passava ali, tinha a estação, e mais nos anos 80 foi construída uma estação rodoviária, que é o projeto do Paulo Mendes da Rocha. E o concurso envolvia essas 3 áreas, eram 3 concursos, um para essa praça, um para a avenida, outro para outra praça. E essa praça cívica é onde está o Palácio de Governo, né? Esse é o traçado original, que mostra um pouco essa organização. A praça é tudo isso aqui, né? Mas tinha uma área central onde fica o palácio e as 3 avenidas chegando até ali. Isso é o que a gente propôs à época, que partia do reconhecimento do desenho existente da cidade para equacionar uma praça efetivamente pública, porque isso basicamente era usado como estacionamento, né? E é curioso como que os problemas que as cidades têm são sempre os mesmos, né? Isso tem praticamente 14 anos que a gente fez esse projeto, e eu estava revendo agora o projeto para trazer para cá, e eu vi que os problemas são os mesmos que a gente enfrenta hoje. A primeira coisa, espaço público ocupado por automóvel. Né? Naquela época tinha menos automóvel que tem hoje nas cidades, né? E a praça era repleta de automóvel. E tinha já uma proposta, que fazia parte do programa, que era uma linha de metrô que passaria aqui no eixo da avenida. E, portanto, a gente propôs fazer umas transições que seriam como descidas, assim, mergulhos, que passariam uma série de espaços comerciais, gerariam acesso ao metrô e depois voltaria. Isso também permitiria um acesso eventual ao subsolo para estacionamentos nessa área. E, com isso, a gente restituiu o uso público da praça, né, promovendo também um rebaixo aqui dessa área, né, restituindo uma simetria geral da praça, porque havia um museu de um lado e aqui havia um vazio, portanto a gente propunha a indicação de um prédio aqui, e esse grande prédio que tem aqui ao fundo tinha sido construído nos anos 70, e ele praticamente esmaga, né, o pequeno palácio lá, que é o Palácio das Esmeraldas, pela escala. Isso é um pouco o desenho dessa intervenção, que pega o alinhamento das 2 avenidas laterais e conduz as visadas até o palácio. Aqui uma vista desse edifício, o palácio, e a gente propôs então esse rebaixo, que ao rebaixar a praça ligeiramente, além de criar uma espécie de anfiteatro, a gente reduz proporcionalmente a massa visível do prédio mais alto atrás e recupera um pouco a frontalidade do primeiro edifício, que é o edifício de menor escala. Depois a avenida, ela tinha um passeio central, já antigo, desde a formação da cidade,
mas que era totalmente subutilizado, porque o trânsito muito pesado e não tinha passagem de pedestre. O que a gente propôs foi enfatizar o percurso de pedestre ao longo desse canteiro central, resolvendo as transições, que eram sempre problemáticas nesses espaços, basicamente com prioridade de automóvel, como a passagem que dá o acesso ao metrô por baixo. Essas passagens que mergulham são sempre problemáticas do ponto de vista de segurança, então a ideia é que sempre estariam associadas a comércio, pudessem funcionar permanentemente, e marcando um traffic calming, né, um piso com pavimentação diferenciada em todas as principais cruzamentos, introduzindo uma ciclovia que passa por cima, e com isso enfatizando um pouco a possibilidade de uso disso como um grande passeio público mesmo, quase como a Rambla em Barcelona, que é um passeio central, né, que tem uma certa hierarquia, uma certa importância maior do que as calçadas laterais. E por último, a Praça dos Trabalhadores, que era um vazio urbano na origem da cidade e que hoje abriga uma feira, que é essa feira gigantesca, que vem gente de todos os estados ao redor de Goiás para essa feira, a feira hippie. De hippie não tem muito mais. E aqui a rodoviária do Paulo Mendes da Rocha, ali a estação ferroviária desativada. E a proposta, que era quase um direcionamento do edital do concurso, era transformar essa praça num grande complexo hipermodal. Então, havia a ideia de que, como o metrô já passaria por aqui no eixo, integrar o metrô, reativar a linha de trem leste-oeste, criar aqui um terminal de transbordo urbano e redesenhar a circulação viária. Aqui tem uns esqueminhas que a circulação viária passa hoje segregando um terreno que era privado aqui, hoje já tem um galpão construído lá, mas a ideia era integrar esse espaço à praça, redefinir a circulação veicular e fazer uma operação urbana que permitisse ao proprietário desse terreno a construção de outras áreas. Sobrepostos a essa modificação do traçado viário, fazer 2 calçadões que estruturariam todo o território e que seriam 2 grandes marquises para receber áreas de apoio para feiras, sanitários, essas coisas. E a ciclovia teria quase um percurso assim, meio lúdico, integrado à ciclovia que faria a ligação norte-sul. A sobreposição das edificações existentes e novas, a ferroviária seria um edifício cultural, aqui as áreas comerciais, a estação de ônibus intermodal e a estação rodoviária. E as áreas verdes tratadas com a pavimentação que permitiria a feira acontecer naturalmente, debaixo de arborização e tal. Isso somado resultava nesse desenho, né, que era, ao invés de deixar esse espaço segregado em 2 áreas, um pouco perdidas, são áreas de uso muito difíceis, assim, pouca acessibilidade, conformaria um parque público de grande escala, né, que teria essa conformação. E aqui essas torres eram uma espécie de compensação para o proprietário desse terreno, que poderia ter uma exploração imobiliária. Na ocasião, isso foi em 2000, né, eu me lembro que alguém mostrou para o Paulo Mendes da Rocha o projeto, porque ele estava do lado da rodoviária que ele tinha feito, e ele fez um comentário que achava o projeto interessante, de modo geral, mas que essas torres não eram necessárias. E, de fato, eu acho que ele tinha razão. Assim, talvez sem as torres seria melhor, se fosse com coisa horizontal, baixa, mesmo com a mesma densidade, com a mesma área construída. Bom, um outro conjunto de trabalhos que a gente fez, são essas intervenções no Centro Histórico de Mariana. Goiânia, por um lado, era uma área importante para a cidade, era o núcleo original da cidade, mas uma cidade dos anos 30, né? Então, do seu ponto de vista temporal, é bem mais moderna. Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais, então é outro contexto assim, da cidade colonial. E quando começou o programa Monumenta, inclusive com a direção do Marcelo, a prefeitura resolveu fazer a revitalização de um conjunto de praças da cidade. Então, nos contrataram para fazer esses projetos, e, na verdade, são algumas praças de maior escala e alguns pequenos largos, uns recintos assim, urbanos que precisariam ter uma intervenção. A gente propôs um raciocínio integrado, um conceito integrado de intervenção, tentando limpar um pouco o espaço. Basicamente, é uma limpeza.
daquilo pouco que o Marcelo falou, né? Um projeto desse, a gente estava vendo a feira, né? Ele falou, um projeto desse é um trabalho de saneamento. Acho essa palavra interessante, assim, porque às vezes a cidade, principalmente as cidades históricas, vão acumulando coisas ali, cada gestão vai lá, coloca um protetor de árvore, outro põe um poste, outro põe outra coisa, e aqueles ruídos vão comprometendo a unidade dos lugares. E, de novo, o problema do automóvel, né? Era uma questão. E o que a gente propôs, então, foi enfatizar os espaços de uso público para os pedestres. Né? Aqui é uma imagem de duas das praças, a Praça da Sé e a Praça Minas Gerais. Essa aqui com pouquíssima intervenção, na verdade ela já era verde, porém tinha uns canteirinhos, uns gramados, umas coisas, e aqui por um estacionamento. A gente recuperou o uso tirando o estacionamento ali, e aqui limpou um pouco a praça. A gente primeiro teve uma proposta que não deu certo aqui, eu vou mostrar ela também. E esse estacionamento acabou tendo que ficar porque esse prédio é a Câmara de Vereadores. Então, esse estacionamento a gente não consegue tirar, que é o carro dos vereadores, né? Eles têm que parar lá do lado. Isso era uma foto da Praça da Sé, que é a principal igreja, né? Num dia normal. Era basicamente um estacionamento. E era sempre problemático dizer que a gente ia tirar o estacionamento, porque todo mundo que estava em volta e que usava aquele lugar protestava. Né? Mas aqui a prefeitura apoiou. E, de fato, foi interessante porque a gente deixou a circulação viária aqui, mas recuperou a totalidade da praça propriamente dita para o uso público. Essa era a ideia original, tinha um poste central que a gente propôs deslocar para cá e ficava só uma escadaria que também recuperava um pouco a topografia original da praça. Num desenho antigo havia essa diferença de nível entre a cota da igreja e a cota da praça que depois foi alterrada, né, com o passar dos anos. Isso foi implantado, né, sempre com aqueles problemas que o Marcelo falou, assim, as obras acabam sendo não tão bem feitas e tem algumas pequenas heresias assim, que a gente gostaria de evitar. Uma das coisas que surgiu no meio do caminho foi essa fonte, que havia uma fonte aí nesse lugar, essa fonte estava num lugar conhecido, que a gente entendia que ele deveria ficar lá. Na última hora, acho que talvez por pressão popular, resolveram fazer a fonte durante a obra. E improvisaram a fonte ali naquele lugar, uma coisa absolutamente dissonante em relação à escadaria. Mas está lá. Aqui é a Praça Minas Gerais, que é talvez a mais famosa imagem de Mariana, né, que são as duas igrejas e a casa de câmara e cadeia meio rivalizando, na verdade. Alô? E essa praça tem um dado, assim, que você vê que tem um palco aqui montado. Mas o que a gente propôs aqui era tentar introduzir um piso de pedra que tivesse uma certa gradação entre pedra e grama para preservar essa ambiência que o entorno da igreja tinha, que era um gramado sobre o qual se apoiavam os edifícios, mas que ao mesmo tempo funcionasse como um suporte para o uso, que era esse protótipo aí de piso da pedra colocada travada com grama no meio. Mas em algum momento isso não foi aprovado pelos órgãos de patrimônio, e aí a gente acabou deixando a praça só gramada. A gente só basicamente fez o saneamento, que é aquela ideia de limpar, tirar as intervenções, e a praça ficou com essa conformação, que é a clássica. E a última que eu trouxe aqui, essa da Praça de São Pedro dos Clérigos, que é uma igreja que está numa cota alta e que, portanto, tem uma vista muito bonita da cidade, e que tinha essas interferências também. Chegava um padre, plantava lá as palmeirinhas na porta da igreja, depois vinha um prefeito com um poste, e aquilo ia obstruindo a visada tanto da igreja quanto da paisagem. E ao mesmo tempo tinha essas palmeiras muito bonitas que formavam um conjunto arbóreo ao lado da igreja, e o que a gente propôs também foi limpar isso, eliminar o automóvel que chegava até a frente da igreja para criar uma grande calçada, né? Também por pressão popular, na obra tivemos que rever o projeto para deixar o carro chegar na porta, para a noiva chegar na porta da igreja, embora era possível a noiva chegar aí nesse caminho, e a gente reduziu a área de pedestre, esse era o desenho original, isso como ficou. Reduziu a área de pedestre e na obra, o dia que a gente chegou lá, a gente descobriu esses postes, que na verdade não deveriam ter, né? A gente estava fazendo um esforço para limpar a paisagem, e essa vista do mirante, né? Você vê que esse poste aí, o quanto incomoda. Olha o quanto que fica melhor, né? Quando a gente usa o Photoshop, né?
É pena que o Photoshop não dá para aplicar lá na realidade. Era para ser isso, a iluminação está toda ali, só naquele relevo, num desenho sutil que gera a possibilidade de se sentar, ter a permanência, e de repente você chega na obra, aquela história que o Marcelo falou, às vezes eles querem a gente bem longe da obra para eles poderem fazer exatamente isso. Né? Mas aqui é uma pena. Bom, Mariana foi a primeira capital de Minas, Ouro Preto foi a segunda. Né? Eu trouxe Ouro Preto aqui um pouco, a gente fez um trabalho lá, mas eu acho interessante um pouco o que Ouro Preto ensina para a gente. Né? A gente, como estudava ali, estava do lado, a gente ia com muita frequência até a cidade. E eu acho que tem uma coisa na cidade que é muito, e na sua organização, na organização dos seus edifícios, que é muito pedagógica, assim, e que a arquitetura contemporânea perde muito, que é o reconhecimento da diferença entre o edifício monumental, público, que organiza a referência simbólica na cidade, que é um elemento de orientação, que é, no caso de Ouro Preto, são as igrejas, né, a Casa de Câmara e Cadeia, que são edifícios que você pode contornar, ver inteiros, e, por outro lado, o edifício comum, o edifício ordinário, que é o da moradia, que tem uma relação muito menor como monumento e é muito mais importante como algo que constrói a cidade. Então, são edifícios anônimos. E o que a gente vê nas nossas cidades hoje, todas elas, eu acho que aqui na grande exceção, né, que os edifícios particulares, esses da moradia, do trabalho, que são os edifícios ordinários que deviam contribuir para melhorar a cidade, eles, na verdade, ficam tentando se monumentalizar. Né? E aí é um conjunto de... Quando todo mundo é monumento, ninguém é. Né? A gente tem um professor, o Cacá Brandão, que ele fala que são como os dias da semana. Você precisa ter os dias ordinários para que os dias extraordinários do feriado façam sentido. Né? Se todo dia for feriado, você não tem feriado. Né? Ele só faz sentido em oposição à massa amorfa dos dias comuns. Né? E a cidade é a mesma coisa. Né? E eu acho que isso é uma lição que essas cidades têm. E que não é algo nem arbitrário e nem orgânico, assim. Isso era uma decisão legal, né? Havia um regulamento para isso, que as casas tinham determinada organização para fazer o traçado das cidades. A terceira capital de Minas foi Belo Horizonte, né? Quando Ouro Preto, no final do século XIX, era ainda a capital, se decidiu transferir a capital para outro lugar. Havia 5 lugares possíveis e escolheram Belo Horizonte porque era o pior lugar. Então, ele era uma espécie de estratégia para evitar que a cidade se transferisse. Só que deu errado, e a cidade foi transferida para aquele lugar. Né? Havia outros lugares que eram considerados mais adequados do ponto de vista de infraestrutura, topografia, relação com os rios, e até inclusive em relação à centralidade no estado. Mas Belo Horizonte foi planejada dentro de um pensamento republicano, foi a primeira cidade planejada do Brasil, que tinha um pouco um raciocínio positivista, né? Tem um traçado de uma malha regular, essa malha que a gente vê, com essa sobreposição a 45 graus de uma rede de avenidas. E rememora um pouco os traçados de Barcelona, que tem essa quadra de escala muito parecida, e essa sobreposição das avenidas tem um pouco a ver com Washington, La Plata também tem uma coisa parecida. E ela já foi planejada para ter uma área urbana, que é essa amarela, e uma área suburbana, que é essa bege. Que seria assim, umas chácaras, áreas para produzir hortifruti grangeiro, essas coisas. E, na verdade, o que hoje é a cidade, isso é a área central, marcada aqui, e ela tem uma periferia que é absolutamente convulsionada, assim, absolutamente desordenada, e que é muito bem representada nessa instalação que foi apresentada na Bienal de São Paulo, na última Bienal, e que foi uma alegria ver isso aí, é do Daniel Escobar, que é um artista gaúcho, e que ele fez uma intervenção, que são umas máquinas que cortam as tiras de papel e que fazem esses emaranhados de papel, e de repente, no meio onde se encontram, formam um traçado de Belo Horizonte. Né? E é uma metáfora muito potente do que é a cidade, né? Que tem uma malha organizada e um entorno absolutamente caótico, que revela um pouco duas lógicas. Isso é a cidade hoje, a mancha urbana, né? Faz a totalidade da imagem, e aquele pequeno núcleozinho, a área planejada. E ele mostra um pouco também essa diferença entre a área urbana e a área
suburbana, do traçado original, que na verdade hoje tudo é cidade, um pouco da diferença de o que é o investimento público que faz cidade. Aquela primeira cidade planejada foi feita pelo poder público, portanto as avenidas são largas, são ruas de 20 metros, avenidas de 35, uma avenida de 50, e o que é a cidade feita pela iniciativa privada, pela especulação imobiliária, que faz as ruazinhas de 10, 12 metros, para gerar o máximo de lotes possível, sem menor noção de articulação urbana, de reconhecimento das preexistências. No momento em que a gente vive hoje uma certa fúria das parcerias público-privadas, é interessante ver essa diferença do que é o público e do que é o privado produzindo cidade, né? São dois raciocínios absolutamente opostos. E Belo Horizonte tem essa condição de ser um lugar de transição entre dois ecossistemas. A gente tem ali a Serra do Curral ao fundo, que é uma barreira física da cidade. Atrás da serra a gente tem um ecossistema que é de mata atlântica, que vem lá desde o litoral, que tem uma topografia muito ondulada, e da serra para cá é o sertão de Minas, né? Vai em direção ao norte, que já é uma topografia mais suave, que é essa vista sem fim aí da cidade que se expande. E isso dá também um pouco uma noção do que é o problema da arquitetura para o arquiteto de Minas Gerais, ou pelo menos de Belo Horizonte. A gente lida muito com o problema da topografia, né? Que são a topografia ondulada, sempre um dado que um arquiteto em Brasília, por exemplo, jamais vai enfrentar, né? Outro dia tinha um arquiteto de Brasília que eu estava conversando, o irmão queria fazer uma casa em Belo Horizonte, ele falou: não dou conta, eu não sei trabalhar nessa topografia, eu só sei trabalhar no plano. Em Belo Horizonte tem um lugar que é muito singular, que é exatamente a praça onde foi implantado o poder estadual, que é a Praça da Liberdade, que está nesse lugar, nessa conformação, e que ela, embora tenha sido a primeira praça, o primeiro lugar que recebeu as primeiras edificações, que é o Palácio do Governador e as secretarias, ela não é propriamente um conjunto eclético neoclássico, ela é um conjunto de arquitetura que faz, de certo modo, um panorama da produção da arquitetura nos últimos 100 anos. Porque há lá edifícios modernos, tem um edifício pós-moderno que foi muito importante, né, nos anos 80. Vocês estiveram lá, né, muitos de vocês, então acho que vocês conhecem isso bem. E nessa praça, quando o então governador Aécio Neves resolveu transferir o governo do estado para um outro edifício, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, que é um irmão mais velho e maior desse edifício do Niemeyer que tem aqui em Campina Grande, né, feito na mesma época, assim, da mesma geração, eles resolveram então dar uma destinação para esse complexo com uma destinação cultural. Eles chamaram de Circuito Cultural da Praça da Liberdade. A praça ela não carece de vitalidade, ela é talvez o lugar mais vivo da cidade, porque é uma praça muito bem cuidada, está num lugar que é muito denso, então tem um uso muito intenso. Esse é o Palácio do Governador, o edifício Niemeyer, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, que é um dos prédios mais bonitos da arquitetura moderna brasileira, residencial. Esse edifício pós-moderno, que é do Elmo Maier e Silvio de Podestá, que tinha uma grade que foi suprimida recentemente, portanto ele ficou mais público, assim, ele tem tido uma apropriação mais informal. Uma intervenção feita já no contexto do Circuito Cultural do Paulo Mendes da Rocha, nesse prédio que tem o arco, né, essa intervenção vermelha. Essa praça é o lugar do evento. Isso aqui é a festa durante o Natal, né, que iluminam lá as palmeiras e tem congestionamentos para chegar à praça, de tanta atração de público nessa época. E quando resolveram fazer esse circuito, a primeira iniciativa foi convocar um concurso, do qual a gente participou, que era um concurso para orquestra sinfônica, num daqueles prédios históricos. O que se propunha nesse prédio da esquina, implantar uma sala de 600 lugares, esse prédio à direita, e que é o prédio, dentre todos os históricos da praça, que apresentava naquele momento o sistema construtivo mais preservado, né? Ele não tinha grandes interferências, era um sistema íntegro de paredes de tijolo, pisos de tabuado. E a premissa do concurso sugeria, isso aqui é um pouco ao lado ali, tem uma passagem da biblioteca pública que interliga a lateral, e a premissa do concurso pressupõe isso aqui, que 1895 era a primeira fase, ou o edifício original.
1908 e 1927 seriam extensões entendidas como anexo. E esse miolo aqui, que era o pátio que foi criado por essas duas extensões, tinha sido construído com uma técnica de concreto armado para fazer banheiros e copa, quer dizer, fecharam todo o coração de ventilação ali da articulação do prédio. E eles pressupunham que se poderia demolir as duas partes posteriores, porque não seriam originais. E a gente, analisando isso, falou, isso é uma coisa meio estranha, porque essas duas partes, embora tenham sido construídas em momentos ligeiramente diferentes, mas muito mais próximos do original do que de hoje, eles também foram construídos com a mesma técnica, com a mesma conformação física, respeitando o princípio da organização simétrica do edifício eclético. E aí a gente começou a discutir se era pertinente fazer essa demolição. E, paralelamente, entendemos, analisando ali o lugar, vimos que essa pracinha que estava ao lado tinha rigorosamente a escala necessária para abrigar uma sala de espetáculos, com a escala que era requerida. E o que a gente propôs então foi derrubar esse miolinho ali que estava construído com estrutura em concreto, dissonante com o princípio geral da construção, recuperar o pátio e fazer através do pátio o acesso para essa sala, preservando também uma escada que está aqui nesse hall principal, que é uma escada belga importada e que não foi preparada para receber esse fluxo de 600 pessoas diariamente. Um pouco em consonância com uma coisa que a Françoise Schwer fala, que às vezes a gente salva o edifício do desuso e mata ele pelo excesso de uso, né? Porque dá a ele um uso que é muito pouco compatível com a consistência material dele. E daí propusemos construir a sala no subsolo da praça, daquela pracinha, né? Fazendo uma contenção. A gente fez uma pesquisa muito extensa para como fazer isso, preservando a integridade dos dois edifícios vizinhos. E era então uma sala com a proporção ideal, sem o problema da vibração, da relação com aquela construção que era uma construção que seria difícil fazer isolamento também dela. E no térreo, no subsolo, no porão, onde teria o pátio, a gente também propôs a criação de um eixo alternativo aqui, que teria a parte comercial de café, que permitiria inclusive o uso dessa pracinha como uma área externa do próprio centro de cultura. E sob a praça, um foyer, depois a sala. Isso permitiria a preservação integral do edifício, né, da sua partição interna, dos seus salões, com intervenções mínimas só para dispor das atividades administrativas e internas da orquestra. A recuperação do pátio pressupunha, na medida em que se suprimisse a construção que estava lá, e surgiriam algumas aberturas, que eram das portas e das janelas, a gente só consolidaria essas aberturas de uma maneira, de certa maneira, deixar evidente que houve ali já uma intervenção. Isso acabou sendo o que foi feito depois, né, não por nós, mas por outros casos, quando o concurso deu errado, naturalmente, porque uma das instâncias de patrimônio que deveria ter sido consultada não foi, e naturalmente não deixou que aquilo fosse feito, né, foi muito adequado. E essa era a ideia desse pátio, que, através dessa rampa, permitiria acesso a um foyer, que daria acesso a essa sala com a proporção ideal para a orquestra. A sala, vocês imaginam que seria colocar essa sala dentro desse edifício, né? Seria algo meio um pouco agressivo, eu diria, né? E esse foyer teria uma situação muito curiosa, porque você entraria no edifício e de repente você perceberia que está fora dele, né? Você vê ele de fora, assim, com uma certa ambiguidade interessante. E por fora teria uma intervenção mínima, que era a recuperação da fachada, a introdução do núcleo de circulação ao fundo e a variação do desenho da topografia da praça, que de certo modo reconstitui aquele lugar, dá a ele um uso mais ativo pela presença do café, e é quase um redesenho do chão, muito sutil. Naturalmente a gente não foi premiado porque a gente desrespeitou o edital, porque em algum momento alguém perguntou se poderia enterrar alguma coisa aí nessas pracinhas, e responderam que não. Enquanto uma pergunta e resposta de concurso ela vira regra, né? Houve uma certa polêmica, inclusive no júri, a gente ganhou uma menção honrosa com esse projeto. Mas acabou não sendo construído, de fato, e foi feito muito próximo disso que a gente propôs, sem a orquestra. Depois, alguns anos depois, em 2007, a gente trabalhou no entorno desses prédios, né? Como estavam sendo implantados esses centros de cultura e essas calçadas,
já estavam muito desgastados e havia umas contrapartidas necessárias à implantação dos centros, o IEFA, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, contratou esse redesenho de todas as áreas do entorno dos edifícios. E uma questão que a gente percebeu é que aquilo apresentava um potencial de ativar alguns espaços que eram residuais em relação à praça e que poderiam constituir alguns espaços públicos complementares à própria praça. Um deles já era dado de partida, que era um quarteirão que era usado como estacionamento, que deveria virar praça. Mas outros eram assim, as áreas laterais ao edifício, a própria passagem, onde a gente propôs aquele projeto anterior, que tinha já agora um elevador, que é o projeto Paulo Mendes da Rocha. E esse projeto tem também um pouco essa ideia de sanear. Assim, é muito difícil perceber, inclusive, a intervenção às vezes, porque era um lugar muito importante, com uma série de camadas de intervenções dos edifícios, da praça, de algumas preexistências muito relevantes. E o que a gente fez foi basicamente usar o mesmo tipo de piso que já estava lá, que é uma calçada portuguesa vermelha, equacionar os problemas de acessibilidade e alguns problemas. Eram 5 instâncias de interface legais, assim, 2 de patrimônio, uma de trânsito, uma de meio ambiente, e uma da regulação urbana, que era a questão do código de posturas. Portanto, foi um trabalho assim infinito, infindável. Assim, cada vez que você ia numa instância, mudava o que tinha que fazer em relação a outra. Assim. E a gente conseguiu depois de alguns anos de trabalho. Então, uma das situações interessantes era essa aqui, um muro que era um estacionamento privativo do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, na esquina. A gente observando ali o muro, a gente percebeu que ele não era da construção original. Ele estava sobreposto ao embasamento original do prédio. A gente propôs, então, eliminar isso, estender a calçada e promover essas ampliações, que são intervenções muito sutis, mas que também limpam um pouco e restituem essa ideia do uso público desses espaços. E talvez a intervenção mais significativa é adjacente a essa área, que é esse pedaço de rua aí, ao lado do edifício Niemeyer, que já se pressupunha que ele deveria se transformar numa praça. Isso era de partida uma proposta. E o que a gente fez foi uma praça que era só um redesenho do chão, quase como uma variação do projeto anterior, que não foi construído, e que tenta eliminar essa sobreposição de coisas no espaço. Então, quanto mais a gente constrói no espaço público, menos público ele é. Então, a ideia era tirar as coisas todas, não colocar banco, lixeira sim, claro, mas esses equipamentos mobiliário urbano, mas tentar fazer com que a apropriação do espaço pudesse ser feita através do redesenho do próprio chão. E aí a gente propôs essas ondulações variadas, cuja diferença é exatamente a de um banco, mas que elas te oferecem uma apropriação livre. Assim, é interessante como tem já a sombra das árvores, as pessoas às vezes deitam aí, o pessoal estava indignado que à noite o pessoal estava namorando aí, outros ficaram indignados do centro cultural ao lado, que o pessoal passava de bicicleta muito rápido aí nessas rampas. Aí o dia que eu soube dessas reclamações, eu falei, bom, deu certo. Porque se tem gente reclamando é porque tem gente usando. Se tem gente usando é porque o projeto atingiu essa finalidade. E as crianças então adoram, né? Isso vira um playground naturalmente. Assim. E é um pouco uma ideia que eu acho importante, que o espaço público ele é por princípio não funcionalizado. Né? Então a praça pública, que tem um cantinho para jogar xadrez, um outro lugar que é o playground, o outro que é um lugar de andar de skate e um banquinho no canto de cá, ela sempre vai ter uma grande parte dela ociosa. Você não vai ter esse uso funcionalizado. Quando a gente pensa um desenho, que esse desenho é capaz de acomodar usos variados, e inclusive imprevistos, né? As pessoas possam se apropriar, eu acho que ela se aproxima mais da ideia do urbano, assim, que tem exatamente uma variação, inclusive, do uso no tempo. Né? À noite é uma coisa, de dia é outra. Eu acho isso uma questão fundamental do desenho do espaço público. Essa é uma vista das ondulações. Que é basicamente o mesmo chão, né? É uma questão de desenho, não tem nada introduzido ali de novo, nenhum material novo, nada. Nesse mesmo contexto, a gente, em 2011, foi como o governo do Estado estava incentivando essa transformação dos edifícios, eles ofereceram em Iotim, que é um centro de arte contemporânea, 2 casas, que são essas duas,
que funcionavam como Secretaria de Cultura do Estado, para que o IOTIM pudesse ter uma sede urbana. O IOTIM funciona num lugar, numa cidade próxima de Belo Horizonte, que é Brumadinho, e que, portanto, era uma fazenda, não é um lugar urbano, e tem algumas atividades que são muito difíceis de fazer lá. E isso pareceu uma oportunidade para ter um lugar na cidade que pudesse ter essa relação mais direta com o espaço público, com atividades que fossem mais urbanas. O grande problema de partida dessas casas é que são duas residências feitas em tempos diferentes. Então, os níveis internos delas são diferentes. Então, há um problema de acessibilidade, de articulação entre os espaços. Por outro lado, a oportunidade é o fato de que, além das casas, havia uma área verde, havia conexão com 3 ruas diferentes. A avenida principal, uma rua lateral e essa rua de trás, através de um terreno que estava aqui. E o que a gente percebeu como um potencial de intervenção é introduzir nesses 2 edifícios, que eram originalmente edifícios privados, portanto casas com quintais que eram fechados, transformar isso num pedaço de cidade. Então pensar que esses quintais poderiam se articular, se abrir e permitir uma passagem, e através dessa passagem a gente ter acesso às atividades do centro. Como há uma variação topográfica aqui, a Praça da Liberdade está numa cota alta, né, na cidade, a gente introduziu esse caminho no nível do subsolo das casas, de modo que, a partir dali, a gente teria acesso a um núcleo de circulação aqui que resolveria a acessibilidade dessa casa, e por dentro dessa casa um outro que resolveria a acessibilidade da outra. E, nesse lote, implantar aquele equipamento que tem a maior escala, que seria uma sala de exposição, cuja inserção nas casas tombadas seria muito impactante para as casas. Né? Entra aqui uma questão, que é também sempre de intervir, é que o uso não se sobrepõe ao objeto. Acho que quando a gente vai intervir num bem tombado, é importante pensar no uso, desde que o uso não implique numa destruição ou numa intervenção dissonante com a ordem pré-existente do objeto. Então, essas casas eram casas com espaços domésticos, assim, então não era impossível ter um espaço de exposição muito grande dentro dela sem mutilar a própria conformação da casa. A gente fazendo esse espaço aqui, um auditório debaixo dessa nova laje que recria a praça, a gente permite que a compartimentação original possa ser preservada. Isso é a fachada de fundos de uma dessas casas. Né? Aquela frente toda ornamentada mostra uma tradição fachadista, né? Só a fachada da rua que é ornamentada, e o fundo era assim. A gente propôs nesse fundo dessa casa a introdução desse volume que tira um elevador e um conjunto sanitário que está hoje lá comprometendo a compartimentação original da casa, e ao mesmo tempo a gente redefine a geometria dessa praça que também era meio torta, assim, por causa dessa diferença das 2 casas feitas em tempos diferentes. E cria essa praça superior, um pátio que articula as 2 soleiras das casas também, que são ligeiramente diferentes, com esse desnível. Quer dizer, todas as decisões do projeto, elas decorrem da leitura do objeto pré-existente, em última instância, ou do cruzamento da demanda do cliente com o que os objetos, os 2 edifícios já apresentavam ali como disposição espacial. E isso é que vai resultar disso, né, que é um edifício um conjunto, né, cuja imagem é a dos 2 edifícios antigos, históricos. E a intervenção é bastante discreta ali ao fundo, né, usando um concreto que tem uma pigmentação que é próxima, entra a cor das 2 casas, organizando o conjunto. Bom, quem esteve lá no IOTIM, né, acho que alguns de vocês estiveram lá, né, na viagem, vocês devem ter visto esses projetos. Eu trouxe 2 aqui, que até fogem um pouco desse tema, mas que revelam um pouco que na verdade, eu acredito muito que intervir no construído ou na paisagem natural pressupõe estratégias muito similares. Na verdade, a pré-existência existe da mesma maneira. Né? Ela pode existir como uma variação topográfica, como um dado geográfico, né? E isso pode, na medida em que a gente reconhece uma estrutura espacial ou ambiental pré-existente, isso também pode sugerir um desenho de um edifício. Né? E esse projeto, eu acho que talvez explique isso bem, porque esse edifício foi feito para abrigar 5 obras permanentes do Hélio Oiticic e do David de Almeida,
que são as cosmocópicas. E uma das questões que os curadores colocavam de partida é que a gente deveria pensar na implantação, e são essas as obras, né? Que são obras muito sensoriais, com música, com texturas, envolve a experiência da obra, né? Não é uma obra contemplativa. Uma das questões era que esse lugar que os curadores colocavam é que esse lugar é um pasto, né? O Inhotim tem várias paisagens. Tem uma paisagem do jardim, que é uma natureza modificada, tem uma mata de eucalipto, uma mata nativa, e um pasto, que é uma extensão da fazenda original. E nesse pasto, a ideia dos curadores é que se implantasse a longo prazo um grande espaço para esculturas de grande porte ao ar livre. E no início dessa área está ali colocado esse edifício. Então, uma das questões que se colocava era como colocar um edifício numa paisagem e que ele não competisse com essas obras de caráter escultural que viriam aí. Outra questão que se colocava é que as cosmocópicas, 1, 2, 3, 4, 5, não fossem vistas em sequência, mas que se oferecesse um pouco livremente para quem chegasse ao edifício, inclusive para quem quisesse ver uma delas e ir embora, não necessariamente ver todas. E daí isso gerou um pouco essa organização, que dispõe as salas que são definidas muito rigorosamente já pela documentação que tem do L85, de uma maneira que um hall um pouco disforme e baixo dá acesso a cada uma delas e a gente nunca vê as 5 portas ao mesmo tempo. Ele é mais escuro, que reforça um pouco um caráter labiríntico, e ele tem 4 portas de entrada. Embora uma delas seja sempre mais usada lá, porque eles enfatizam por uma questão de gestão, o que é uma pena, mas assim, a ideia é que você pudesse entrar por qualquer lado e pudesse fazer qualquer percurso interno entre as salas. Isso acabou dando certo, assim, né? A gente percebe que o pessoal fica um pouco perdido ali dentro. Entra numa sala, essa aqui eu já vi, vai na outra. É curioso. Assim. A questão da paisagem, que era um dado de partida, na medida em que esse espaço viraria um grande pátio de esculturas, foi tratada aproveitando a variação da topografia, para que o edifício se implantasse através de um corte na paisagem e tivesse sobre a sua laje um gramado. Então, tem um pequeno vídeo aqui, dá para a gente ver bem. Né? Isso que é um volume visto para quem chega de baixo, né? Que tem uma única pedra que resolve o tratamento de todas as paredes, internas e externas, que é uma maneira de se contrapor aquela variedade de experiências sensoriais que a obra em si tem, né? Gera uma certa ambiguidade em relação à vista de cima, que é essa, em que o edifício é quase só um redesenho do chão e se oferece como um terraço gramado. É uma pedra da região, chama Pedra Lagoa Santa, que era muito usada nos muros das casas dos anos 50, assim, estava um pouco esquecida, assim, é uma pedra barata, muito, assim. Bom, outro projeto que a gente fez. Bom, aqui uma última imagem desse, essa é talvez a imagem que eu mais gosto desse projeto, que é a imagem do Google. Outro dia, sem querer, eu descobri essa imagem no Google e a gente vê que o edifício quase desaparece aqui. Ele está aqui. Né? Porque ele tem uma certa... que era exatamente esse objetivo, né? Quando, uma vez implantado, e agora já estão implantadas algumas obras de escultura nesse pátio, quando visto de cima, ele é quase só um redesenho do chão. Tem um pouco a ver com essa ideia de reconhecer as preexistências, assim como esse projeto também tem. Foi feito em paralelo com aquele, que é a Galeria Miguel Rio Branco, e que aqui a situação que se colocava era outra. Era um terreno que era uma clareira, com uma variação topográfica, e o projeto então se define totalmente a partir do reconhecimento da área disponível e do potencial de articulação dada pela variação topográfica e pelo fato de que essa rua dá uma volta aqui e permite acesso em portas diferentes. Então, o edifício que aparece como uma grande caixa em Ascortem, que tem a ver um pouco com a ideia do artista de fazer um edifício que tivesse um certo caráter mineral, assim, algo que estivesse brotando ali da terra, é basicamente uma estrutura em concreto, com uma gaiola, essa gaiola metálica toda travada, e ser metálica, que era uma condição inclusive de execuibilidade, porque fazer isso em concreto seria muito difícil. O que em aço é muito fácil, porque essa estrutura montada ali, travada, ela fica estável,
e depois uma subestrutura mais leve foi sobreposta a ela, e essa subestrutura define, esse volume define esse grande salão, que pode ser compartimentado de diversas maneiras. E sobre aquela estrutura, essa chapa foi colocada, e é interessante pensar que quando a gente fala de estrutura metálica, a gente sempre pensa que está falando de obras industrializadas, né? E essa aqui é uma obra absolutamente artesanal, feita pelo Gabriel, com serralheiros em Inhotim, cara assim, genial, com competência incrível, e que executou isso aí, colocou as chapas, ponteou, depois veio caldeando chapa a chapa, quase como um casco de barro. E essas soldas do Gabriel, elas são muito importantes porque elas constituem, de certo modo, uma relação com a obra do Miguel, que é uma coisa que ele insistiu muito durante as primeiras discussões, que o edifício não fosse um edifício bem acabadinho, né, mas que fosse um edifício que tivesse essas marcas do fazer, as marcas do tempo, e daí esse aço tem muito a ver com isso, que é uma coisa que está presente na obra dele, que é uma preocupação dele. Essas são imagens da obra dele. E o que é curioso é que esse bloco sobreposto, né, ele gera uma sombra, né, sobre ele, que é uma questão que a gente sempre discutiu muito com os curadores, na medida em que os edifícios originais do Inhotim eram pavilhões, estão ainda construídos, né, são pavilhões que reproduzem a lógica da caixa branca, típica da exposição do espaço artístico neutro, assim, climatizado, e da porta para fora a gente está no jardim. Então, há uma ruptura muito grande entre o espaço interior neutro abstrato e o espaço do jardim. E era interessante introduzir esses espaços intermediários, assim, espaço que é coberto, sombreado, que não tem fechamento nem climatização, que conforma quase um intervalo e uma sombra, né? E isso, nessa topografia que estava dada lá, né, constituía a ideia original dos curadores seria a sobreposição de duas salas, o que geraria um volume muito grande, muito dissonante em relação aos outros edifícios, pavilhões que tem lá. Então, reconhecer a escala do lugar era uma coisa muito importante para a gente, e o que a gente propôs então foi introduzir uma variação no desenho da topografia, que aquilo já era um aterro, aquele terreno já era um terreno modificado, criar essa área sombreada por sobre o edifício. Então, a imagem que se tem do edifício, que é a caixa, na verdade é só metade do edifício. A outra metade está enterrada, né, e gera um espaço, que é isso aqui durante a obra, né, quase como uma piscina, uma sala que é um mergulho, e que, vista de dentro, a partir da descida de uma escada, tem essa possibilidade aqui na primeira montagem com um filme que dá uma visão mais sutil da presença do volume sobre esse espaço, mas que também pode ser em algum momento totalmente transparente e permitir interações visuais entre os dois planos. Como esse edifício, a obra do Miguel é um artista vivo e a obra dele é maior do que um edifício comporta, a estratégia aqui é diferente do outro edifício, né? Ele é um grande espaço que pode ser compartimentado e que pode mudar a exposição ao longo do tempo. Essa outra coisa que foi muito interessante é que durante a obra os curadores sempre tinham aquela tendência a criar os espaços mais neutros dentro do edifício. Mas o Miguel, chegando lá e vendo aquela estrutura montada, sem ainda um revestimento interno em gesso, acartonado, falou, para tudo e deixa assim. Isso aqui tem muito mais a ver com a minha obra. Depois, em algum outro momento, você pode acrescentar uma outra vedação. O que é interessante perceber é que o edifício, portanto, pode ter uma mudança na sua conformação física no tempo. Isso é uma outra preocupação que a gente sempre tem, de pensar que o projeto não é o projeto é só um momento da vida do edifício, né? Se a gente projeta o edifício pensando que ele vai ser sempre daquela maneira, a tendência do nosso projeto ser mutilado é muito grande. Se a gente pensa o projeto de uma maneira que ele pode se transformar, né, e acomodar variações, inclusive acomodar transformações feitas por outras pessoas, talvez os edifícios tenham uma vida mais longa, né? Isso é uma coisa que tem a ver um pouco com essa discussão aqui com o Miguel. Tem a ver também com o uso desse material. A gente no Brasil tem uma tradição muito forte, não sei se aqui em Campina Grande, acho que sim, de não dar manutenção nenhuma nos prédios, né? Então os nossos prédios envelhecem mal, porque eles não são bem mantidos. Então, a escolha dos materiais tem um pouco a ver com isso, assim, os prédios envelhecerem um pouco com mais dignidade, né? Esse aço vai mudando um pouco de cor, mas ele nunca está
sujo, porque ele já nasce sujo, né, de certo modo. Bom, eu comecei na Pampulha, eu vou terminar na Pampulha de novo, né? Eu tenho, você já deve estar cansado, acho que eu já falei demais. Eu tenho dois últimos trabalhos, uma praça que a gente fez. A Pampulha, todo mundo seguramente conhece, né? Talvez tenha sido um dos primeiros grandes momentos da arquitetura moderna brasileira, foi o Niemeyer que conhece como o momento inicial da obra dele. E ela era um balneário fora da cidade, no qual se implantaram esses edifícios, que é a Casa do Baile, o clube, o cassino e a igreja, projetados pelo Oscar Niemeyer. Isso é uma vista à época da construção, a gente vê que não tinha nada ali ao redor. Tinha uma estrada da Pampulha que ligava a cidade a Pampulha, a cidade era aquele núcleo central. E isso é a Pampulha hoje, né? Totalmente urbanizada, a universidade está ali, o estádio, e ali estão os edifícios, que tinham no projeto original uma lógica de integração visual. O cassino, hoje o museu, a Casa do Baile, o clube, a igreja e um hotel que não foi construído, era o quinto edifício. Nesse contexto, né, que tem aí esses edifícios da Casa do Baile, do cassino, do clube e da igreja, aqui próximo à igreja, a prefeitura em 2006 desapropriou esse terreno, que era um terreno que na verdade era público, que tinha uma divergência se era público e privado, eles desapropriaram do jeito que se dizia proprietário, para implantar aí uma praça pública que pudesse ser uma espécie de pulmão da Pampulha, porque a Pampulha é um equipamento metropolitano, ela tem festas, shows, corridas em volta da Pampulha, tem uma série de eventos com muita frequência aí, e toda vez que esses eventos que têm grandes aglomerações aconteciam, alguns espaços públicos, principalmente adjacentes aos edifícios, ficavam muito destruídos assim, com aquela quantidade de gente que é desproporcional à capacidade deles. E aí a ideia é que esse espaço fosse um espaço que pudesse acomodar esses eventos e minimizar o impacto nos edifícios históricos. Como ele já é uma reentrância da lagoa, a lagoa basicamente ela tem essas áreas mais salientes que funcionam exatamente onde estão os projetos do Oscar Niemeyer, que tem maior visibilidade. Esse lugar era muito reservado, assim, já discreto para receber isso. Uma área muito grande, 17 mil metros quadrados, com um orçamento muito pequeno. E com alguns problemas, né? Um problema era o fato de que, por ser uma área de apoio, eles queriam construir ali sanitários e alguma lanchonete, alguma coisa que pudesse funcionar regularmente, e que construir no espaço público é sempre a subtração um pouco do próprio espaço público, a gente sempre procura evitar isso. E um problema de drenagem, porque isso é praticamente um córrego canalizado que passa pelo terreno e ele era um brejo, assim, quase. E o que a gente propôs, então, foi elevar a topografia, redesenhar essa topografia de modo que a criação desse talude pudesse já abrigar os espaços necessários sem perder a área do chão, porque o chão passa por sobre essas construções, né, os modos de um talude. E esse talude já resolve a drenagem, que antes era meio problemática dele. E isso tudo construído com pouquíssimos materiais, sempre os mais baratos possíveis, que é o tijolo, né, a grama, uma brita e o concreto. Essa elevação ela também resolvia ou melhorava uma relação da praça com a lagoa. Como a praça está um pouco recuada, as visadas da lagoa são sempre muito discretas. Essa elevação permitia tanto criar esse tipo de arquibancada, que tem a vista para a lagoa, como gerar visadas privilegiadas, uma cota elevada, que antes não era possível nesse lugar. A ideia de criar grandes espaços livres para evento conduziu ao desenho dos postes, que são pontuados de um dos lados aqui, e o desenho ele vai de uma área mais densa para uma área mais verde, uma alternância de piso e grama, que aparece bem aqui, né? Essa praça se interliga com a orla através de uma elevação da calçada e, no fundo, a ideia é que pudesse criar um pequeno bosque, né? Esse poste resolve a iluminação geral na parte frontal. Isso aqui é um negócio curioso, quando eu estava já em obra, um artista que morava ali na frente, que trabalha com azulejaria, um admirador do Atos Vulcão, tá? Chegou até a obra e perguntou quem eram os arquitetos. Ele queria fazer uma doação tinha um painel dele para colocar lá, mas ele não queria colocar um painel assim como quem põe um objeto qualquer na praça, mas ele queria integrar isso
arquitetura. Então a gente começou a conversar com ele e a solução mais interessante que a gente encontrou foi integrar isso ao poste de luz, nesse septo, que forma o elemento de estruturação, de travamento da estrutura dos postes. E ele doou mesmo, fez os azulejos, foi lá e entregou na obra para o pessoal colocar. Então foi muito legal. E aqui, no fundo, a ideia é que fosse uma área arborizada. Mas o que acontece, né? Geralmente, a prefeitura fazia regularmente shows nessas áreas da Pampulha. E tem um parque ecológico lá que, toda vez que faz um show, a comunidade reclama. Aí, uma vez foram fazer um show no parque ecológico, fizeram uma reclamação e o Ministério Público mandou que protegessem as árvores, que poderiam estar sujeitas a vandalismo, com um guarda por árvore. Aí fizeram. E, naturalmente, toda ação estúpida gera uma reação estúpida. Quando a gente estava fazendo esse projeto, isso tinha acabado de acontecer, o administrador regional falou, nessa praça não tem árvore, para a gente não ter esse problema. E aí o que era para ser um trecho bucólico da praça, que é essa parte posterior aqui, mais fina, e no meio já da área que é basicamente de casas ali ao redor, virou uma área absolutamente ensolarada. E aí, de novo, o Photoshop vem nos ajudar, para mostrar o que poderia ser a praça se a gente plantasse as árvores, com dois espaços absolutamente distintos, um espaço de sombra e um espaço de sol para o grande dentro. Mas é curioso como esses projetos sempre sofrem esse tipo de intervenção. Essa praça hoje, se vocês forem lá, ela é quase uma ruína, porque ela foi muito mal construída e o fato dela ser usada muito intensamente contribuiu para ela ficar muito deteriorada, que é uma pena, mas ela está funcionando. Bom, e o último trabalho que eu vou apresentar não é um trabalho nosso, é um trabalho de 4 estudantes de arquitetura na época, foram alunos nossos, e com a coordenação de um grande amigo, que é o Fernando Maculan, que estava dando aula na época para os meus alunos, eu estava de licença, e ele propôs um projeto que era uma intervenção na Casa do Baile. A Casa do Baile faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha, talvez um dos edifícios mais singulares ali daquele complexo. É hoje um centro de referência à arquitetura e urbanismo, depois que foi restaurado, no final dos anos 90. E, entre os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo da disciplina, depois ele aprovou um projeto cultural e conseguiu fazer as intervenções na casa. Foi muito legal. E o que eu acho legal é que essas intervenções, elas colocam algumas discussões sobre a questão da preservação e da intervenção em edifícios históricos. São 2 trabalhos que foram feitos aqui. Um da Cecília Reis e da Débora Andrade, que chama Soma, que está aqui. E o outro do Lucas Durães e do Rafael, que é o Deriva. O Deriva é uma tridimensionalização do chão, que é curioso porque, embora a marquise seja algo assim muito desenhado, ela é basicamente um desenho bidimensional. É um desenho que, exposto a 3 metros do chão, gera praticamente o espaço da Casa do Baile. Quando eles fazem essa topografia que aparece ali, aqui é melhor, eles criam possibilidades de visadas novas da lagoa. E o outro trabalho, Soma, talvez seja o mais interessante de todos nesse aspecto da preservação. Aqui um esquema construtivo dele. Ele literalmente soma à marquise e à casa alguns elementos temporários, um ambiente aqui, que é uma antessala de exibição de vídeo, uma câmara escura, que é uma área de exposição, um banco e mais um fragmento de marquise, com uma sequência nova de pilares. Ele é tão sutil que muita gente chegou lá no lugar, olhou para aquilo e não percebeu que tinha uma marquise nova acoplada à marquise original. Outra coisa que é muito interessante é que o patrimônio sempre tem essa questão da materialidade que é preservada, e o elemento que está ali adicionado, isso foi uma intervenção temporária, naturalmente, que quase não tocou na matéria existente da casa, porque não pode furar, não pode prender nada ali. Ela é uma matéria amorfa, assim, é uma coisa meio uma borracha preta, que você não tem muita noção de que material é. Que se coloca em oposição um pouco àquela matéria delicada do bem original. E a última coisa que eu acho que é mais interessante é o fato de que, talvez quase ironicamente, essa matéria nova é a que se oferece à apropriação. Porque o banquinho do lado de azulejo do Oscar Niemeyer, você não pode sentar porque ele é tombado. Então, o banco novo, preto, era o que as pessoas sentavam. E é muito legal isso, porque isso revela um pouco
é o paradoxo da preservação, né? Tem um momento em que o edifício, quanto mais se preserva, menos ele é útil. E quanto menos útil ele é, menor é o interesse em preservá-lo. Então, é uma coisa difícil de resolver. Na Casa do Baile, que é um edifício em uso, um centro de referência em arquitetura e urbanismo, e diante de uma intervenção de arquitetos, né, nesse lugar, eu acho que foi muito interessante perceber como que essas coisas se colocam aí. Né? Além de tudo, muito bem executado. Assim, se a gente vê essa soma, que eu chamo às vezes de sombra também, parece uma sombra da Marquise, que se coloca lá no lugar. E que, feito aqui, como uma provocação a esses espaços internos que foram criados, que eram espaços positivos, né, aproveitando os intervalos entre o vidro e a Marquise, né, que estavam lá já. Isso tudo nos coloca uma questão, né, sobre o patrimônio. Essa última imagem que eu gosto muito porque é a imagem do Google. Isso foi uma intervenção temporária, mas o Google eternizou a intervenção, porque justamente naquela semana em que aquilo foi montado lá, tiraram uma foto aérea, isso ficou para sempre lá no Google. E é muito legal ver a que mais delicada ainda, o que foi sobreposto, né, da Marquise, e o outro elemento pixelado que está lá no chão. Eu acho esse trabalho assim, uma das coisas mais interessantes que eu vi, que beira um pouco essa interface entre a arte e a arquitetura, uma intervenção que não necessariamente tem um objetivo utilitário, mas que discute questões que eu acho que são muito importantes para essa questão da preservação e da relação de olhar a partir do reconhecimento do objeto, se propor uma intervenção nele. Nesse caso, uma intervenção praticamente artística, mas essas dois trabalhos só existem em relação à Casa do Baile. Né? Eles não existem em outro contexto. Eu acho isso talvez a questão mais potente dessas ideias e que é algo que sempre me anima. Assim, são hoje arquitetos, né, quando fizeram isso eram estudantes, muito legais, assim, os 4 que eu acho que são pessoas que certamente a gente vai ouvir falar deles aí adiante. Então eu termino com eles, com essa imagem, para ficar por aqui e a gente poder conversar. Obrigado. Eu queria agradecer ao brilhante palestra de Carlos Maciel. E então vamos fazer as perguntas, né? Quem tem alguma curiosidade, alguma questão para colocar? Obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Rosana, eu sou professora de arquitetura da Universidade Federal de João Pessoa. Apreciei demais sua palestra, queria cumprimentar, foi um trabalho extremamente consistente, conceitual, que muitas vezes faz muita falta no nosso debate, né? Esse suporte conceitual da intervenção arquitetônica, da concepção que eu queria tirar. Mas minha curiosidade é mais de ordem objetiva, prática, assim, em relação ao primeiro projeto, que é o de Goiânia, que você falou, quando no desenho original da cidade, você faz aquela intervenção do metrô subterrâneo. E daí eu queria saber se você chegou a pensar, do ponto de vista da rotina da cidade, do cotidiano, na execução, como é que você faria para atenuar o impacto, né, da intervenção na rotina, né? Porque é uma reforma urbana de porte. E aí, se você pensou algo já assim, visando o menor impacto possível na rotina, não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Porque, do ponto de vista das reformas urbanas, eu acho que um grande desafio é justamente você conseguir fazer uma intervenção como aquela. Você busca levar um impacto para debaixo do solo. Entretanto, para fazê-lo e ele acontecer, o intermédio é bem assim, como é que a gente vai conseguir, no intermédio, diminuir o impacto no cotidiano.
quanto tempo, que prazo é essa obra, né? Quanto tempo eu vou gerar esse impacto até que a solução melhore a encontrada? Bom, ali, aquilo foi um concurso de ideias, né? Então a gente não chegou a aprofundar essas questões, mas o que a meu ver ali é importante é que a ideia do metrô já estava posta, né? Ela já existia. Então já existiria uma obra que exigiria a construção das estações. O que a gente propôs foi integrar o desenho urbano ao desenho das estações. Quer dizer, provavelmente aquilo ia aumentar um pouco o impacto no momento da implantação, porque teria que, em algum momento, fazer uns fios do trânsito para que a construção fosse feita exatamente no nó de articulação e cruzamento das avenidas. Então, ia precisar fazer um remanejamento temporário do trânsito para bloquear temporariamente, para que pudesse fazer a escavação e a construção em subsolo, para depois liberar de novo o trânsito automotivo. A parte do pedestre, naturalmente, ia ficar fechado durante um tempo para que se fizesse a renovação do calçadão e aí, nesse momento, também já fazer as rampas de descida e toda a integração. Mas eu acho que tem um pouco essa premissa, né, naquele projeto de que estava dada a proposta do metrô, né? Então, necessariamente, na medida em que já haveria uma intervenção de grande escala no centro da cidade, que acabou não se realizando, né, aquilo podia aproveitar a oportunidade. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque todo projeto sempre tem as suas oportunidades que vão além do que está dado, né? Um pouco o que o Marcelo também falou. Às vezes o investimento público pode ser otimizado para resolver coisas que originalmente não estavam pensadas para que se resolvesse. Então, aquela proposta tem um pouco a ver com isso. Assim, já que você vai fazer o metrô e custa praticamente o mesmo tanto fazer a estação de um jeito ou de outro, essa estação pode virar parte de algo que contribui para resolver também uma travessia de pedestres numa avenida de grande fluxo de automóveis. Então, era um sentido de potencializar o investimento para que isso pudesse, a longo prazo, ter uma cidade com uma qualidade mais, com uma qualidade principalmente para o pedestre, né? E com uma possibilidade de apropriação do espaço público mais ativo. Não sei se eu te respondi. Boa tarde. Meu nome é Marina Bonatti, professora do CAL, UFCG. E, antes de tudo, gostaria de parabenizar pela maravilhosa apresentação, muito aprendizada. E da gente realmente ver alguns princípios colocados por ti e como devemos intervir em espaços de preservação. Né? Você começou falando das supressões, usos consolidados e complementações. E ao longo da sua apresentação foi visto um alto respeito por esses espaços, com muito respeito aos usos consolidados, supressões, mas não tantas complementações. Mas você termina a sua apresentação mostrando uma intervenção, que é uma complementação, e de uma forma muito positiva. Então, a minha pergunta seria, será que as complementações, você pensa as complementações de formas ideais e de formas especulativas, mas no plano, assim, para se pensar, para se provocar, e na prática, você acha que nós não devemos fazer essas complementações? Ou você acha que a gente deve realmente ousar, mesmo respeitando, mesmo tendo conhecimento desse patrimônio, a gente deve tentar ir além e tentar complementar? Ficou claro, você tentou me pegar, né? Não, tô brincando. Eu acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa são os espaços públicos, outras coisas são os edifícios. Então, nos espaços públicos, em geral, a questão é muito mais de limpeza, né? De retirar coisas do que de acrescentar. Mas em alguns casos, por exemplo, aquela praça que eu estava fazendo doação, ela é, de certo modo, uma complementação. Ela introduz um elemento novo, que é um desenho novo, não é um elemento propriamente, é o próprio chão, mas aquilo é, de certo modo, um elemento novo.
Durante a aprovação daquele projeto, inclusive o relatório do Patrimônio Histórico teceu comparações com as ondulações do edifício das Carnemarca do lado. Não era uma intenção. Inclusive são coisas diferentes. Assim, eu acho que o Amilcar de Castro tem uma frase muito legal, que ele diz o seguinte: a obra dele tem algumas obras têm alguma similaridade formal com a do Franz Weissmann. E em algum momento perguntaram para ele qual que é a relação da sua obra com a do Franz Weissmann. E ele respondeu assim: às vezes ideias diferentes geram formas parecidas e ideias parecidas geram formas diferentes. Então esse é um caso de que são ideias diferentes que às vezes tem uma analogia formal, mas na verdade ali é uma topografia, o outro é um desenho polimétrico, são coisas bem diferentes. Isso é uma coisa, o espaço público, e o edifício é uma outra coisa. Então nos edifícios geralmente é requerido algum acréscimo, né? De diversos tipos. Assim. Um tipo, aquele do Inhotim Escola, por exemplo, tem uma grande complementação ali. E tem um outro tipo de complementação que é das infraestruturas, né, que às vezes são menos visíveis, mas que são imprescindíveis para que o edifício tenha um uso contemporâneo. Né? Os edifícios históricos geralmente têm infraestruturas que são incapazes de comportar a vida contemporânea, assim, em termos de instalações elétricas, principalmente as elétricas hidráulicas. As redes de lógica já são mais imateriais, né? Então é mais fácil. Mas essas infraestruturas elas são muito impactantes quando elas são inseridas de uma maneira pouco refletida nos edifícios. Então isso é um tipo de acréscimo que quanto mais invisível ele for, melhor, né? Um acréscimo técnico. Mas o acréscimo propriamente dito, do ponto de vista formal, eu acho que a gente deve ousar com respeito. Eu acho que essa é uma questão muito... Acho que ele sempre deve ser feito a partir do reconhecimento do objeto, sempre. Ainda que seja para gerar grandes supressões, ainda que seja para fazer uma coisa muito maior do que o que está lá, mas assim, ele nunca pode ignorar a disposição espacial e a lógica construtiva do objeto preexistente. Acho isso a questão central. Isso é uma opinião mais conservadora, né, talvez. Mas eu realmente acredito nisso, porque o que é relevante no bem histórico é o bem original. A sua intervenção pode até vir a ser daqui a 100 anos, se alguém um dia achar que ela é relevante, mas, em princípio, ela existe para viabilizar a permanência daquele bem. Né? Quando se faz uma intervenção, eu acho que o maior erro possível na intervenção do patrimônio é aquele do concurso da orquestra. Por isso que eu gosto de mostrar aquilo. Que é a proposta de colocar no edifício um uso para o qual ele não foi preparado e que é absolutamente incompatível com a geometria dele. Então o uso não pode se sobrepor ao edifício. O edifício chegou antes, né? A orquestra chegou depois. Então a orquestra é que vai se acomodar ao edifício, não o edifício à orquestra. Acho que esse é um raciocínio, assim como nós que vamos fazer a intervenção, estamos chegando depois. Então a gente tem que ter atenção ao edifício, não a gente impor ao edifício um princípio de ordem que é dissonante ou agressivo para aquela conformação preexistente. Então, nesse sentido, acho que a ousadia passa... Um dos arquitetos que eu mais admiro assim, é o Rafael Moneo, o espanhol, e as intervenções dele são sempre cuidadosas nesse sentido, assim, de reconhecer as estruturas preexistentes, sejam estruturas urbanas, sejam estruturas arquitetônicas, que vão orientar uma decisão de projeto. Até para fazer coisas que às vezes são reconstruções, ou são elementos novos de grande escala, mas sempre isso é feito em relação ao cadáver. Não sei se eu te respondi. E no caso daquela intervenção, eu acho que ela é muito ousada, ela pode ser usada porque ela é temporária. Ela foi feita e foi desmontada, e não deixou nenhum vestígio no edifício original. Então ela é basicamente esse registro que está aí, né? Então, se você vai lá à Casa do Baile hoje, não tem nenhum vestígio dela. Então ela pode ser absolutamente radical, né? Então tem esse terceiro aspecto da duração, né, da intervenção. Boa tarde. Meu nome é Humberto, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Unifavip Caruaru. A minha pergunta é uma reflexão um pouco sobre o que você fala sobre limpeza. Você usou várias vezes esse termo.
e termos sanitarísticos me lembra um pouco a formação da cidade no início do Brasil. E isso me trouxe uma certa preocupação, porque limpeza se remete a tirar o que é sujo, né? Então, uma reflexão um pouco sobre isso, eu queria que você me explicasse um pouco mais. E também me parece e é muito enriquecedor as tuas falas em relação à relação da arquitetura enquanto algo a mais do que um objeto, a tua sensibilidade em perceber a obra, em perceber o espaço que está sendo trabalhado. Mas a minha segunda pergunta seria em relação à questão social, o impacto. A partir do momento que eu intervenho, eu faço uma intervenção, seja numa edificação, ou seja num espaço público, que não é, no caso da edificação, ela se torna, pelo menos nos exemplos citados, se tornaria um espaço público. E aí, socialmente, como é que você prevê, como é que você identifica a relação das pessoas, o entorno, o impacto dessa intervenção social naquele espaço? Porque, quer queira ou quer não, por mais que seja sutil ou discreta a intervenção, existe uma apropriação para chegar a esse equilíbrio. Quanto menos se usa, menos eu perco o interesse. Mas chegar nesse equilíbrio, no que você quer dizer? Bom, a primeira questão que você fala, acho que a ideia é exatamente o oposto. Na verdade, não é um raciocínio higienista esse de tirar o diferente, mas é de reconstituir, aí nesse sentido do patrimônio, de reconstituir a unidade potencial do objeto, né? Tem essa expressão que vem do Brand lá, que às vezes alguns elementos são muito dissonantes e quando foram colocados, eles não levaram em conta esse raciocínio de reconhecer a estrutura ambiental. Então eles destroem a qualidade e a unidade desse espaço. Então, quando eu falo de limpar, eu estou falando de retirar esses elementos dissonantes. Não estou falando jamais de eliminar a diferença, pelo contrário. Eu acho que o espaço público tem que ser, por princípio, heterogêneo, né? Ele não pode ser especializado, e nem pode ser segregador, né? E nesse sentido é que eu acho que essas intervenções, elas sempre têm um objetivo de... Eu acho que essa neutralidade, ela não talvez a descrição não é neutralidade, né? Aquelas ondinhas, por exemplo, eu acho que mostram isso bem. Assim, aquilo é muito discreto, mas é muito pouco, não é neutro. Ninguém passa ali ileso aquele negócio, né? As pessoas odeiam ou se apropriam, né? Mas assim, tem uma reação das pessoas àquilo. Até pelo estranhamento, às vezes, sabe? Acho que uma parte algumas pessoas, muita gente tem dificuldade com aquela intervenção, porque ela entende. Porque o banco não é banco, não tem um banco, não tem... Então, essa ideia de que o significado das coisas se constrói no uso e não é pré-determinado, né? Acho que está um pouco por trás daquilo. Então, é uma forma que está dada, como ela não faz parte do cotidiano das pessoas, as pessoas às vezes não percebem o potencial que ela tem de apropriação. Na medida em que as pessoas começam a se apropriar, aquilo passa a ter um significado para aquela comunidade. Então, essa apropriação, ela é lenta, né? Ela não é assim imediata, mas ela se constitui como mais uma camada naquele conjunto de coisas que está ali, né, com um objetivo fundamental, que é ampliar sempre os espaços de uso público e aberto. Então, nesse sentido, eu acho que há um compromisso ideológico, assim, de tirar o automóvel e criar espaço para o pedestre, né? Se o pedestre não usar, a gente estava falando ontem, conversando no jantar no almoço, sobre as ciclovias. Em Belo Horizonte plantaram várias ciclovias, tiraram os automóveis que eram estacionados, criaram ciclofaixas. E como são muito fragmentados, há poucos ciclistas, mas as pessoas usam para fazer caminhada, né? Então, é um tipo de uso que, embora seja diverso daquilo para qual foi feita a ciclovia, é ótimo. Assim, é melhor ter as pessoas caminhando do que não ter nem ciclista e nem gente caminhando, né? Com o tempo, os ciclistas vão aparecendo. Então, já começaram a aparecer em Belo Horizonte nessas ciclovias. Então, o que eu acho interessante é que essa apropriação, ela inclusive varia no tempo.
né? Você não consegue prever a apropriação, mas você consegue impedir. Então, o problema da apropriação, eu acho que o problema da arquitetura, de modo geral, é que a arquitetura é, por si, um instrumento de coerção, por princípio. Então, quando você faz uma parede, você está dizendo, daqui para cá ninguém passa, né? Então, transformá-la no instrumento de ampliação da liberdade é muito difícil. E esse talvez seja um compromisso fundamental, tá? Porque eu acredito que os arquitetos devam ter um contexto de cidade que a gente tem hoje, em que basicamente todo mundo fecha as casas, põe muros, cercas, grades, guaritas duplas, quer dizer, a arquitetura por princípio é um instrumento de coerção, né? E até o modo como a gente organiza e dispõe os espaços numa casa, você um pouco condiciona a vida das pessoas. Então o tempo todo, eu acho que o Marcelo falou um pouco sobre isso também, né? Tem uma responsabilidade muito grande, a gente interfere muito na vida das pessoas e geralmente interfere para restringir a liberdade. A arquitetura é basicamente um mecanismo de restrição das liberdades. Então, eu acho que... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o compromisso ideológico que está por trás da prática, pelo menos que a gente tenta, e raramente consegue, mas a gente tenta, é reduzir esse nível de coerção, né? Então, se você põe os banquinhos assim em fila, você predeterminou o uso inteiro da praça. Se você faz aquela ondulação, você pode, de repente, ter apropriações que você nem imagina, né? Então, essa que é essa pequena abertura que um desenho pode propiciar no espaço público. Então, eu não sei se eu te respondo sobre a questão das apropriações, mas eu acho que, e nesse aspecto, tem uma consequência que é basicamente social, porque, fundamentalmente, a arquitetura todo mundo diz muito que a origem da arquitetura está na criação do abrigo, né? Mas antes do abrigo está na mediação das relações sociais, né? Porque quando o cara marcou um risco no chão aqui, ele não está se abrigando, ele está dizendo para o outro que daqui para cá é dele, e definindo um nível diferenciado de domínio territorial, né? Então esse domínio territorial talvez seja a coisa mais difícil, porque o abrigo é fácil, né? Não precisa dos arquitetos, qualquer pessoa faz. Agora, essa mediação mais sutil dos domínios territoriais é que é um desafio. Você quer fazer um muro também é fácil, não precisa de arquiteto para fazer um muro, né? Às vezes eles chamam os arquitetos para fazer um muro mais bonitinho, mas muro bonitinho ou feio é muro, não faz diferença, né? Faz diferença é não ter muro, né? Faz diferença é ter um outro tipo de relação, né? De repente a abertura que gera segurança e não o fechamento. Então eu acho que é um pouco esse o sentido que está por trás dessas... Pelo menos é uma coisa que a gente tenta discutir, assim, quando a gente está trabalhando no espaço público, e que eu acho que talvez faça sentido discutir isso hoje na cidade nossa. Mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, gente, então eu queria agradecer mais uma vez a palestra de Carlos Maciel, né? E mais do que uma palestra, né? Para mim é uma aula, né? Uma aula para todos nós aqui. E gostaria de convidar todo mundo hoje às 19 horas para a parte da criança, para Frederico Mesa, né? Que vai fazer a última palestra do dia, tá? Aqui agora no hall nós temos um café para todos vocês e agradeço a presença de todos.